Cecília Meirelles foi uma escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Sua obra de caráter intimista possui forte influência da psicanálise com foco na temática social. Embora sua obra apresente características simbolistas, Cecília destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a poesia de 30. Cecília nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi criada pela sua avó devido ao falecimento de seus pais e desde pequena recebeu uma educação religiosa. Demonstrou grande interesse pela literatura, escrevendo poesias a partir dos 9 anos de idade. Em 1919, com apenas 18 anos, publicou sua primeira obra de caráter simbolista, Expectros. Com 21 anos, casou-se com o pintor português Fernando Correia Dias, que sofria de depressão e suicidou-se em 1935. Casa-se novamente com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, 5 anos depois da morte de seu primeiro marido e com quem teve 3 filhos. Após se tornar professora, sua atuação na área da educação não ficou restrita às salas de aula. Isso porque, de 1930 a 1931, Cecília trabalhou como jornalista no Diário de Notícias, contribuindo com textos sobre problemas da educação. Cecília ficou conhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, dos quais se destacam o Prêmio da Poesia Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. Além disso, realizou palestras e conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária e folclore em diversos países do mundo. Cecília faleceu no dia 9 de novembro de 1964, com 63 anos, vítima de câncer. Curiosidades. Em 1934, Cecília funda a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meirelles, em 1964, na província de Valparaíso. Em 1953, Cecília Meirelles foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. O retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O eu lírico desenha a si mesmo, descrevendo as mudanças que ocorrem com o passar do tempo, mudanças físicas, psicológicas e de percepção. A autora compara quem ela era no passado e como ela se enxerga no presente. As alterações observadas por Meirelles são elencadas pela descrição de alguns membros, como os olhos, lábios, rosto e mãos. Todos esses órgãos recebem um adjetivo que não corresponde ao que era anteriormente, mas que corresponde ao que eles se tornaram. No poema, percorre toda a existência humana, a infância, a adolescência, a fase adulta e idosa. Em tom melancólico, mas não desesperador, a autora descreve essa mudança como algo comum e que se tem que aceitar, pois é a condição natural da vida humana. Cecília Meirelles aborda essa temática através de sua linguagem poética, carregada de símbolos, podendo ser considerada como uma poetisa pós-simbolista. Os versos curtos de Meirelles, bastante pessoal, têm características descritivas e sensoriais. Nos últimos versos do poema, há uma indagação do eu lírico, que pretende saber em qual momento perdeu sua vivacidade. A poeta fala de forma metafórica espelho, que poderia significar o lugar, a circunstância. A face pode significar a vida, a infância e a juventude. Meirelles, de forma magnífica e utilizando o eu lírico, destaca o tema da existência humana e sua fugacidade de maneira filosófica, mais simples.